Olá a todos, saudações, estou aqui com mais um tema, com mais um vídeo que irá contribuir para o seu conhecimento, para a sua aprendizagem. E neste vídeo de hoje eu abordarei aspectos teológicos, aspectos históricos e filosóficos de um personagem importante na história da humanidade, que é Jesus Cristo. Nós vamos abordar aqui alguns aspectos do Cristo histórico e do Cristo filosófico. Bem, o Cristo histórico, há quase um consenso de que este personagem existiu e que nasceu de Maria, de José, que andou entre nós, que pregou a sua mensagem e que a partir dele o mundo passou a ser outro, ou seja, o mundo se dividiu em dois, no antes e no depois do seu nascimento. Então, ele apresentou valores para a sociedade, este Cristo histórico, este Cristo que é um consenso entre os pensadores, entre os historiadores. Ele levou amor, levou fé, amabilidade, mensagem de conforto, de esperança, mensagem de perspectivas de vida, alegria, humildade. E ele, com essas pregações, com essas mensagens, ele arrebanhou para si uma multidão de pessoas. Só que, além do Cristo histórico, que, volto a dizer, é quase que um consenso, também existe o Cristo filosófico, que é aquele que veio de forma humana, que nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo e que se denominou Filho de Deus, o Jesus Cristo, o Rei ungido. Então existe uma diferença em se falar do Cristo histórico para o Cristo filosófico. O Cristo histórico foi tão somente um homem especial, um homem gentil, um homem bondoso, que fez um grande trabalho, que deixou o seu nome registrado na história da humanidade. Porém, existe o Cristo religioso, o Cristo filosófico. Esse é diferente daquele Cristo histórico, por ele se denominar o Filho de Deus, aquele que veio enviado por Deus. O seu nome aqui na terra é Emanuel, já representa um pouco da sua magnitude, que é Emanuel, Deus está conosco. Ele nasceu de uma virgem sem pecados, se dizia filho de Deus, o único que poderia reconciliar Deus e o homem, que havia se afastado do seu Criador por causa do pecado de Adão e Eva, que contaminou toda a raça humana. Então a raça humana estava distante de Deus e precisava de alguém para levar a humanidade novamente a se relacionar com Deus. Então o Cristo filosófico, ele veio com essa missão, de resgatar a humanidade que estava em trevas por causa do pecado, para levá-los a Deus. E esse Cristo, tanto histórico quanto filosófico, ele foi condenado e morto. A partir disso, eu quero fazer uma análise. O seu julgamento foi justo? Foi justa sua morte? Ele era realmente culpado ou era inocente? É sobre este aspecto que nós iremos analisar neste vídeo. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, em relação ao Cristo filosófico, existe uma grande polêmica. Em relação ao Cristo histórico, não, sobre a sua existência. É facilmente aceito
pelos historiadores, por pensadores e por tantos outros intelectuais, que o Cristo histórico realmente existiu. O que gera polêmica é quando nós entramos na ideia do Cristo Filho de Deus, o Cristo filosófico, aquele que nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, que viveu aqui neste mundo sem pecado para entregar a sua vida por nós e nos resgatar das trevas e do inferno. Então, tanto o Cristo filosófico quanto o Cristo histórico, ele foi condenado, foi dito que ele havia cometido crimes. Para uns, ele foi um blasfemo. Para outros, ele foi o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos tirar das trevas. Seus ensinamentos incomodaram os religiosos. Tanto o Cristo filosófico quanto o Cristo histórico, ele viveu ali dentro de um contexto em que o Império Romano ele dominava boa parte do mundo conhecido. E Roma, ele dominava os outros povos, porém, ele não se importava com a cultura, com a religião desses povos que ele dominava. Ele deixava esses povos à vontade para continuarem cultuando ao seu Deus e a sua religião, desde que esses povos aceitassem pagar tributos, impostos a Roma e não causasse tumulto nem rebeliões. Então, Jesus Cristo, ele veio neste contexto, na paz romana, no Império Romano, e a Bíblia diz que este período foi a plenitude dos tempos, porque Roma, ele abriu estradas, ele colocava guardas nas rodovias para proteger os viajantes de roubos, de assaltos, e dentro do Império Romano existia muita liberdade para transitar, para viajar, para comercializar. Então foi um período áureo, um momento importante da história da humanidade. E Cristo veio neste momento, dentro do Império Romano, sua pátria estava escravizada, e ele então conquista muita gente com sua mensagem e se torna um grande líder. O fato dele se destacar como um pregador, como o Filho de Deus ou como um homem, um estadista, incomodou muita gente, tanto dentro do Império Romano quanto dentro da religião judaica, no meio dos seus concidadãos. Muitos ali se sentiram incomodados com o destaque que Cristo estava tendo. Suas mensagens traziam ânimo, esperança para uma sociedade que estava dominada, que estava sedenta de liberdade, sedenta de serem uma pátria livre, independente, se libertarem do jugo da escravidão imposta pelo Império Romano. Ele veio para denunciar a hipocrisia do ser humano, dos religiosos, que naquele tempo o templo era o lugar de adoração dos judeus, então eles ali levavam animais para sacrificar a Deus dentro daquele ritual do Antigo Testamento. Jesus Cristo nasceu na religião judaica e ali eles sacrificavam a Deus, animais a Deus, como para terem perdão dos pecados, como um sacrifício agradável a Deus. E Jesus Cristo, então, ele percebe que no templo, o templo não se torna, deixa de ser um lugar religioso, um lugar de cultuar a Deus,
para se tornar comércio. Então as pessoas chegavam ali para sacrificar, levar os animais para os sacerdotes sacrificarem por eles e pelas suas famílias, e muitas vezes os animais eram descartados. Os sacerdotes não aceitavam aqueles animais sob o pretexto de fazer vistoria para ver se os animais estavam saudáveis, para apresentarem o melhor sacrifício a Deus. Os animais muitas vezes eram descartados, mas sob um argumento de que os animais eram doentes ou de que os animais não estavam puros para serem sacrificados, e as pessoas então tinham que comprar dos mercadores, dos comerciantes que estavam na porta do templo. Isso Jesus entendia como corrupção, porque havia uma aliança entre os sacerdotes e os comerciantes do templo, que certamente pagavam propinas para que os sacerdotes recusassem os animais trazidos, para obrigarem que as pessoas a comprarem ali do templo os animais para sacrificar a Deus. Então, Jesus Cristo, então, ele anuncia, ele proclama, ele denuncia a corrupção, né, religiosa, a corrupção que se fazia, o comércio que se fazia ali no templo. E com isso ele conquista, adquire, ganha muitos inimigos poderosos, principalmente os religiosos, os líderes religiosos, os sacerdotes e os comerciantes que enriqueciam com esses negócios no templo. Então ele passa a ser acusado de blasfêmia, de profanar o sábado, de ser um falso profeta, de sedição, que é perturbação à ordem pública. E ele também foi traído, porque no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do 47 e 48, fala sobre a traição de Judas, que recebeu 30 moedas de pratas dos soldados para entregarem Jesus sob as falsas acusações de ter cometido coisas erradas, enfim, várias coisas que desagradavam os legisladores, tanto judeus quanto romanos. Então, Judas traz Jesus, leva os soldados até onde ele não estava escondido, ele não estava fugindo, não havia nenhuma investigação, não havia nenhuma denúncia em relação a Jesus, mas ali Judas, ali, de acordo com os teólogos, para se cumprir a palavra de Deus, então leva os soldados ali até Jesus e o trai com um beijo, porque ele combina com os soldados e que aquela pessoa em que ele beijar a face era o Cristo. Então ele cumpre ali beijando Jesus e os soldados então se lançam e prendem a Cristo. Cristo, após ser preso, ele foi julgado 2 vezes. Ele teve um julgamento dentro da Suprema Corte, dentro da lei judaica, e teve outro julgamento no Império Romano. Então, dentro do Sinédrio, que eram os legisladores, aqueles que interpretavam a lei judaica, as mesmas leis que Moisés recebeu no monte, ali, então, os judeus ali tinham o cuidado de seguirem aquelas leis, e foi dentro dessa lei que o Sinédrio julgou Jesus. Eles acusaram Jesus de ser falso profeta, acusaram de Jesus de blasfemar, porque Jesus anunciava que ele iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. O que os religiosos, os legisladores judeus não entendiam é que Jesus não estava falando em destruir o templo que foi construído de maneira demorada, demorou muito tempo para construir, colocar pedra sobre pedra e construir aquele templo enorme. Jesus estava falando de maneira figurada, ele estava falando do templo do seu corpo, ele estava dizendo que ele seria morto e ao 3º dia ressuscitaria. É sobre isso que Jesus fala quando ele diz que ele
destruiria o templo e em 3 dias reconstruiria. Não era reconstruir uma obra que demorou décadas para ser construída. Mas então não entenderam. Acusaram ele de blasfêmia por se declarar filho de Deus, de profanar o sábado, o que não era ilícito curar no sábado, e ele foi acusado de profanar o sábado. E também ele teve acusações dentro do Império Romano, que é de desordem, de causar tumulto dentro do Império Romano. E também de não pagar impostos ao Império. O que a própria palavra, o que o próprio Evangelho contradiz. Porque em Marcos 12, do 14 ao 17, ele ensina, ele manda os discípulos pagarem os impostos. Então, não justificava as acusações que ele estava sendo, da qual ele estava sofrendo. Pôncio Pilatos não via nenhum crime nele. Pilatos era o representante do Império Romano naquele lugar. Por algumas vezes, Pilatos tentou convencer os acusadores, os religiosos, de que Jesus era inocente. Porém, ele condenou Jesus à morte por pressão, por insistência dos sacerdotes judeus. A sentença, então, foi a crucificação em uma cruz. Vários povos utilizavam dessa tática de condenar pessoas à cruz. Porém, eram pessoas de classe inferior, escravos, e crime de traição contra o império, o que não se encaixava em Jesus, até mesmo porque Jesus, para a época, era de uma família média, de classe média, eles não eram pobres, ele não era escravo e também não havia traído o Império Romano. Após muita pressão, então, Pilatos condenou à morte. Ele foi espancado, pregado na cruz, e foi uma morte lenta e dolorosa, uma morte por asfixia, desidratação. Foi algo cruel. Eu vou falar um pouquinho sobre a ilegalidade do julgamento, da condenação e da morte de Jesus Cristo. Houve ilegalidades dentro do Sinédrio, que era a corte judaica. Os ritos não foram respeitados pelos religiosos. A legislação de Israel, como eu já disse, foi dada por Moisés, que recebeu de Deus no Monte Horebe. Então os princípios jurídicos não foram respeitados pelos legisladores, até mesmo porque, dentro da lei que Moisés deu ao povo, estabelecia ritos para julgar, para condenar, para investigar se alguém era culpado ou não. Esses ritos não foram respeitados. Eles usavam falsas acusações, o que era ilegal diante da lei de Moisés. Usaram falsos testemunhos, que também eram ilegais, e argumentos mentirosos, que a própria lei condenava alguém de usar isso para prejudicar, para condenar, para punir. Então, dentro do Sinédrio, dentro da legislação, dentro das leis judaicas, foi uma aberração o que fizeram com Jesus. Foi totalmente ilegal a sua acusação por diversos aspectos. E também dentro do tribunal romano houve ilegalidades. Jesus não tinha sido indiciado como exigia o Império Romano, não tinha ordem de prisão expedida, portanto foi ilegal a sua prisão. A prisão, condenação e morte foi recheada de ilegalidades. Então, dentro do direito existem alguns princípios que são normativas, que são sistematizados para que o ordenamento jurídico não cometa aberrações, não condene o culpado e não absolva
não condene o inocente e não absolva o culpado. Então, nos princípios são respeitados alguns critérios para se fazer justiça e para não se permitir que haja injustiça. Tanto o tribunal judeu quanto romano, eles desrespeitaram os princípios do direito, os princípios jurídicos. Então o direito sempre existiu, desde os povos gregos e outros povos também. Porém, passou a ser uma ciência organizada, sistematizada no mundo romano. Então foram os romanos os primeiros a terem a compreensão de que era preciso sistematizar, definir o que era crime, definir os fatos jurídicos para que pudesse haver justiça. Então as ilegalidades em relação ao julgamento, condenação e morte de Cristo foram inúmeras. Sua prisão foi ilegal porque aconteceu na véspera da comemoração de Páscoa, o que as leis não permitiam. Foi durante a noite e sem mandato de prisão, contrariando o ordenamento jurídico romano. Faltou fato típico punível para sua condenação. Agressão sofrida também foi ilegal porque Jesus ele foi espancado. Houve falta de imparcialidade no seu julgamento, os seus juízos, os seus algozes foram parciais, não deram o direito de defesa, seus julgadores premeditaram e prepararam falsas acusações. Então, o julgamento de Cristo, tanto como personagem histórico quanto filosófico, foi recheado de ilegalidades. Então Cristo morreu de maneira ilegal, dentro do ordenamento jurídico, tanto dos judeus quanto dos romanos. Porém, teologicamente falando, se fez necessário que Cristo morresse, porque teologicamente falando, somente com a sua morte na cruz, com o derramar do seu sangue, é que a humanidade conseguiria se livrar dos pecados. O sangue de Jesus, então, teologicamente falando, nos purifica do pecado e nos reconcilia com Deus. Então, juridicamente falando, a sua morte foi uma aberração, foi algo totalmente ilegal, mas teologicamente falando, havia necessidade dele morrer e ressuscitar ao terceiro dia para cumprir as profecias e aquilo que havia estabelecido Deus, que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então Cristo, ele veio e morreu na cruz, derramou o seu sangue puro, sangue perfeito, sem pecados, para nos justificar diante de Deus. Então, partindo da análise histórica, da análise legalista do direito, o seu julgamento e condenação e morte foram ilegais. Mas, teologicamente, foi o meio que Deus havia encontrado para resgatar seu povo. Então, eu termino aqui este vídeo e em breve voltarei com mais temas relevantes para vocês. Um abraço e até mais.